vocês que são da extrema-direita, vão para o Afeganistão. Não era assim que vocês gostavam de falar para a gente? Vão para o Afeganistão. No Afeganistão não tem Congresso. No Afeganistão não tem urna eletrônica, não tem STF, mulheres não têm direitos, não têm direitos humanos, tem arma na mão de todo mundo e tudo é feito em nome de Deus. E não tem vacina. Acho que é o lugar perfeito. Todo mundo que está triste que Bolsonaro perdeu, um beijo, vai para o Afeganistão. Esse é um debate que tem sido travado pela imprensa, de que a ministra, a senadora Simone Tebet, teria essa preferência pelo desenvolvimento social. Veja, a organização de um governo que tem o olhar para a questão da gestão técnica, também da política, é a organização de um quebra-cabeça bastante complexo, porque você precisa organizar, ter os melhores quadros para governar, entregar as políticas públicas, diferente do atual governo, um governo que gerou déficit todos os anos, que furou o teto de gastos todos os anos. Vamos só registrar que foram 800 bilhões de reais em 4 anos, furando o teto, inclusive 116 bilhões neste ano. E a aprovação da PEC da transição, inclusive, serviu para organizar esse déficit de 23 bilhões que existia desse ano e de mais de 60 do ano que vem. Então, olha o caos que o presidente Lula vai herdar, um Estado completamente desorganizado, as políticas públicas sem continuidade, não tem recurso para a farmácia popular, para a merenda escolar, não tem recurso para programas de habitação, para as estradas, para a reforma agrária, não tem. Assim, o Estado está completamente desorganizado. Eu tenho certeza que os melhores quadros estão sendo escolhidos nesse momento. Eu vou citar, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin está sendo escolhido, indicado para a indústria, comércio e mineração. Nós temos vários nomes excelentes no governo para reconstruir o Brasil, que eu acho que essa é a grande tarefa, você pegar um Brasil completamente desestruturado. E o presidente Lula vai conseguir encontrar, como conseguiu encontrar o caminho para aprovar a PEC da transição, para que os que o apoiaram estejam representados no seu ministério. Agora, não é uma questão, uma pessoa não simboliza todo o esforço que foi feito para eleger o presidente Lula. O deputado falou com relação a quase 800 bilhões, mas o deputado Camilo, que eu tenho o maior respeito, faz parte, ele defende o que ele entende ser melhor para o nosso país, esqueceu de falar para a população brasileira que foi por conta da pandemia, onde os prefeitos e governadores receberam recursos de forma abundante, jamais vista na história do nosso país. E todas as estatais deram lucro ao nosso país, diferentemente quando o governo do PT, que passou quase 15 anos governando esse país, não fez nada, não acabou com a pobreza que eles tanto falam e faz política em cima. O senhor está corretíssimo, deputado. As políticas públicas são importantíssimas para o desempenho e o desenvolvimento do nosso país como sociedade, de forma harmônica, mas o governo que o senhor vai apoiar, que é o PT, é o partido que fez tão mal à nação brasileira, já nós conhecemos a forma que eles trabalham. Passaram 15 anos no comando do país e não resolveram nada, a não ser os graves escândalos de corrupção, onde toda a cúpula do partido foi presa. Então, minha cara jornalista, eu acho muito difícil esse governo dar certo, porque são as mesmas peças que não deram certo lá atrás. Colocou uma das partes mais importantes do nosso país, a questão da economia, na mão de Haddad. Ora, foi o pior prefeito da história de São Paulo. O próprio PT o critica, o próprio PT não queria. O pior, ministro da Educação, Fernando Haddad. Como vai dar certo? Não tem como dar certo. Então, esse jogo político nós já conhecemos. E o governo Lula, que aprovou a PEC da transição, é a PEC do estouro. Falaram que era com relação à Bolsa Família, auxílio gás e serviços sociais para a população brasileira, mas nós sabemos que não foi. Foi justamente para bancar esses ministérios. Eu acredito que a senadora Simone Tebet poderia ser uma excelente ministra do Planejamento. A disposição do presidente Lula de convidá-la a ocupar essa pasta mostra claramente o desejo de ter um governo mais amplo, onde as forças de centro, centro-direita, se sintam representadas, porque o Brasil ele é muito diverso, ele precisa estar representado dentro do governo. Mas eu queria apenas também retomar que o governo Lula 1 e 2 foi superavitário em todos os anos. Todos os anos produziu superávit. O governo do presidente Jair Bolsonaro vai deixar um rombo no país. O presidente Lula deixou reservas que
garantem a credibilidade do Brasil até hoje, e o presidente Jair Bolsonaro está deixando um rombo, que não é só um rombo financeiro, é um rombo de gestão, é um apagão da gestão. Tudo terá que ser reconstruído, e é muito importante que haja ministérios para que você possa construir política pública. Eu vou citar apenas um, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O que o presidente Jair Bolsonaro fez? Escolheu governar apenas para o agronegócio. Virou as costas para a reforma agrária, para a agricultura familiar. Então, nesse momento, você recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário é fundamental, porque 33 milhões de brasileiros estão passando fome, estão vivendo abaixo da linha de pobreza, graças a esse governo incompetente e que provocou a morte de 700 mil pessoas. Eu quero lembrar que desses 800 bilhões de reais de furo no teto, 116 milhões estão sendo causados esse ano, ano de eleição, onde você não teve essas transferências de pandemia. Ou seja, a PEC da transição garante 198 bilhões para o ano que vem, sendo que esse ano o presidente Jair Bolsonaro furou o teto em 116 bilhões. Então, esse discurso incoerente, esse discurso de divisão, de polarização, que a oposição usou para chegar ao poder e vai tentar usar, esse discurso não cabe mais. É preciso agora unir o Brasil. Esquecer, veja, perdeu a eleição, o presidente Bolsonaro até hoje nunca reconheceu a sua derrota, é um mau perdedor, né? E a sua base vai ter que agora pensar no Brasil. Eu acho que a senadora Simone Tebet, com a experiência toda que ela tem, já foi prefeita, é senadora, né, foi candidata a presidente da República, sabe que ela está sendo convidada para participar do governo do presidente Lula, um governo que foi eleito por uma coalizão de centro-esquerda. Então, que existe um direcionamento muito claro. O que o presidente Lula falou no dia do encerramento lá da transição, eu pude participar do processo de transição, muito orgulho e honra de ter participado, ter sido convidado para participar. Ele disse que ele quer botar o povo no orçamento e colocar os ricos no imposto de renda. Eu acho que é isso que causa essa grande celeuma, porque muitas vezes você vê muita reclamação, o mercado alvoroçado, inclusive esse próprio debate sobre a participação ou não da senadora, já estou até chamando ela de ministra, porque eu tenho confiança que ela vai ser, no governo Lula, justamente é isso. Eu acho que vai ser um governo muito responsável do ponto de vista fiscal, porque os governos do presidente Lula foram responsáveis, promoveram o desenvolvimento, promoveram geração de emprego, e cabe sim à senadora, e ela vai ter que se adaptar, todo mundo tem que se adaptar um pouco. Para ser representativo, tem que ter ali um caminho um pouco da esquerda mais para o centro e do centro mais para a esquerda. E isso vai acontecer naturalmente, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso acontecer. Agora, é importante dizer que houve sim um desequilíbrio nessas eleições que foi promovido pelo presidente na PEC Kamikaze, quando ele feriu a lei eleitoral, a lei de responsabilidade fiscal, furou o teto de gasto para aumentar o valor do Bolsa Família. Ele poderia ter feito isso do Auxílio Brasil, lá atrás, quando criou, não tem compromisso com o povo pobre, e deu R$400. Depois, há 3 meses da eleição, mandou uma PEC para dobrar o valor do auxílio gás, criar um auxílio para caminhoneiro, para taxista. Nunca se abusou tanto da máquina pública, e o TSE e o STF corrigiram esse abuso, e corrigiram.